Celebramos neste domingo, ontem, o Dia Nacional de Combate ao Fumo, um dia importante para conscientizar a população sobre os riscos desse hábito para a saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é um problema de saúde pública e uma das principais causas de morte evitável em todo o mundo. Vamos entender quais são os riscos para os fumantes com a pneumologista Fernanda Miranda. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que a Marina está lá na casa dela, vai participar dessa conversa com a gente. Eu queria que a senhora começasse explicando qual a importância da gente ter um dia de conscientização ali, um dia voltado a explicar para as pessoas os riscos de manter esse hábito tão prejudicial para a saúde que é o hábito de fumar. Sim, o Dia Nacional de Combate ao Fumo e também o Dia Internacional, que é no 31 de maio, são datas pontuais em que as entidades médicas podem, vamos dizer assim, reforçar todas aquelas recomendações que, na verdade, devem ser lembradas durante todo o ano. Sabemos que no Brasil a taxa de fumantes vem caindo ao longo dos anos, que bom, graças a Deus, porém, ainda são mais de 21 milhões de tabagistas adultos no Brasil, são 160 mil mortes por ano com doenças relacionadas ao tabaco. Então, essa data ela vem para, como nós estamos fazendo aqui hoje, né, passar a falar um pouco mais desse assunto. São os alertas, né, doutora Fernanda? Muito bom dia para a senhora. Conta para a gente quais as principais doenças que podem surgir aí com o ato do tabagismo. Sim, o ato do indivíduo fumar, né, ele carrega para dentro de si inúmeras substâncias, né, tóxicas, cancerígenas e causadoras de doenças. Então, não é só o aparelho respiratório, né, que sofre com isso, são todos os órgãos do nosso organismo podem sofrer com doenças relacionadas ao tabaco. A gente lembra das mais graves, vamos dizer assim, os diversos tipos de tumores, o enfisema pulmonar, as doenças cardiovasculares como a hipertensão e o infarto, o acidente vascular cerebral, doenças do trato gastrointestinal, enfim, são inúmeras doenças, desde as mais leves até doenças bastante graves e que podem levar a pessoa a ter uma morte precoce. Certo, doutor. E quais são os riscos para aquela pessoa que não fuma, mas que convive diariamente, né? Todos os dias tem algum contato ou mora na mesma casa que outra pessoa que tem esse hábito de fumar? Então, isso nós chamamos isso do fumante passivo. Os estudos já há vários anos mostram que a depender do quanto que essa pessoa é exposta àquela uma fumaça que nós chamamos de corrente secundária, é aquela fumaça que sai da ponta acesa do cigarro. Ela fica ali, né? Mesmo que a pessoa não esteja com o cigarro à boca, aquela fumaça, mesmo que o cigarro esteja descansando ali no cinzeiro, aquela fumaça está continuamente contaminando o ambiente. E se isso for num ambiente fechado, e se isso for com uma rotina, a pessoa que não fuma, ela pode experimentar as mesmas doenças que o fumante pode ter, pelo fato de ser um fumante passivo. Complicado demais, né? Tem que pensar no próximo sempre. Doutora, agora, tem muita gente até na tentativa de deixar o cigarro comum aí, adota aquele cigarro eletrônico e hoje em dia até virou moda, né, em alguns lugares. Quais os malefícios que esse cigarro também pode trazer? Ou não, ele é menos maléfico que o cigarro comum? Na verdade, a indústria do tabaco, ela percebendo que estava perdendo, vamos dizer assim, terreno, né, com os cigarros que chamamos de convencionais, né, esse cigarro de massa que nós já conhecemos há muitos e muitos anos, começou a propagar, difundir novas formas de você usar a nicotina, né, para a indústria do tabaco. E importante é que a pessoa use a nicotina, pois é a substância que causa a dependência. Então quer dizer que esse cigarro eletrônico, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, também vicia, né, doutora? Sim, exatamente.
O que, assim, tenta se propagar uma ideia que talvez seria até uma opção para que o fumante habitual, né, do cigarro convencional deixasse de fumar passando pelo eletrônico, ou pessoas que iniciam o hábito pelo cigarro eletrônico. A gente sabe que essa questão do eletrônico é um chamariz muito forte para o jovem, né? O jovem, ele gosta da nova tecnologia, daquilo que é novo, daquilo que é mais digital. Porém, a gente sabe que dentro desses cigarros há nicotina que leva à dependência, há outras substâncias, até relacionadas mesmo ao fato dessas são nanopartículas, né, eletrônicas que vêm até da bateria desses dispositivos. E hoje já se sabe que quem faz uso do cigarro eletrônico tem até 4 vezes mais chance de se tornar um fumante habitual do cigarro convencional, né? Então, a partir do momento que ele se torna uma pessoa dependente química da nicotina, não vai interessar muito para ele o que ele tem à mão ali, desde que ele consiga, né, a nicotina. Tá, ficou alerta aí então, né? Perigoso também, doutora. E para quem quer deixar o cigarro? Tem muita gente que tem vontade de parar de fumar, mas não consegue. Isso é uma verdade? A pessoa realmente ela fica dependente fisicamente e diante disso ela precisaria de um tratamento? Existe um tratamento que ajude essa pessoa a deixar o vício? Uma avaliação médica é importante, muitas vezes. É claro que alguns ou vários dos tabagistas, eles não têm uma dependência química, eles têm apenas uma dependência, vamos dizer assim, social, né? Um hábito que a pessoa adquire, como todo hábito, às vezes pode ser difícil em abandoná-lo, mas muitas das vezes também a dependência química. A gente sabe que a nicotina ela tem um poder de causar uma dependência química mais forte até do que várias drogas ilícitas, né? Então, o poder que ela tem de despertar essa dependência química é muito alto. E uma vez, há como, né, o seu médico saber se você é ou não dependente químico, de uma forma simples, de uma forma através de questionários. E, quando indicado, existem hoje medicamentos que auxiliam bastante, principalmente prevenindo os sintomas que chamamos das crises de abstinência, né? Como é uma dependência química, a pessoa pode experimentar efeitos ruins, né? Sintomas ruins com a falta daquela substância no seu corpo. E hoje os medicamentos ajudam, são coadjuvantes. É importante lembrar que a pessoa ela tem que estar disposta, ela tem que estar num ponto ali eu acho que hoje todo mundo sabe, né, dos malefícios do cigarro, mas às vezes a pessoa ainda não se encontra numa fase que nós chamamos de partir para a ação. Às vezes ela só contempla, eu preciso deixar de fumar, mas ela ainda não se encontra num momento que ela esteja apta a partir, vamos dizer assim, para a ação, para fazer o que ela deve fazer. Então, quando a gente introduz os tratamentos medicamentosos ou não, no momento certo, no momento em que a pessoa se encontra preparada ou pelo menos deseja fortemente parar de fumar, o remédio é de grande auxílio. Certo. E existe uma idade em que o trabalho de conscientização sobre os males do tabagismo é mais eficiente? Geralmente as pessoas começam o hábito de fumar com que idade? Então, a Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo uma epidemia e uma doença pediátrica. Nós sabemos que as pessoas que são fumantes habituais na sua vida adulta começaram muito cedo. Então, a faixa etária que a pessoa experimenta o cigarro e vai se tornar depois provavelmente um tabagista é entre 11 e 15 anos. Então, nós estamos ali na pré-adolescência e na adolescência. A Sociedade Goiana de Pneumologia, até numa iniciativa bastante válida, lançou recentemente, por conta do Dia Nacional de Combate ao Fumo, nós lançamos um livro infantil que aborda de forma bastante lúdica, uma historinha mesmo interessante para as crianças,
mas que há ali o ensinamento, né, contra o tabagismo, mostrando os males da poluição ambiental. Então ficou bem bacana. O livro chama O Estranho Caso do Dr. Coludoso, o autor é o escritor Juliano Mioto. Ficou um livro muito legal e a gente quer exatamente com esse livro levar alguma informação já para crianças bastante novas que estão ali no Fundamental 1. Eu acredito que é essa hora que nós temos que intervir e, lógico, na adolescência, porque essa fase da vida é que as pessoas começam a fumar. Doutora, a senhora acha que deveriam ter mais iniciativas, né? A gente sabe que temos aí, como estamos fazendo aqui, né, no veículo de comunicação, enfim, essas campanhas de conscientização, mas por parte do poder público. A senhora acha que poderia haver um maior esforço? A gente sabe que já tivemos a proibição de comerciais, que eu acho que deu um resultado muito bom. Enfim, a gente tem diminuído, né, a quantidade de tabagistas. Mas a senhora acha que ainda falta um pouquinho? Sim, ainda falta. O Brasil, ele é um dos primeiros países em que participou e que assinou e que até presidiu um movimento chamado de Convenção Quadro de Combate ao Tabagismo. Isso já tem muitos anos e é por conta dessa convenção que se tornou-se proibido a propaganda de cigarros, tornou-se proibido aliar a propaganda de cigarro a esportes, por exemplo, né? Quem é mais ou menos da minha idade se lembra muito bem das pessoas fumando depois de saltar de um paraquedas, de propagandas de cigarro nos carros de corrida. Então, assim, nós avançamos muito, né, nas medidas protetoras, né? Eu digo isso é uma forma de você proteger o cidadão. Porém, existem coisas ainda a serem feitas e eu acredito que principalmente o combate a essas novas formas de se levar a nicotina e outras substâncias para dentro do organismo, seja o vapor, seja o narguilé, que apesar de não ser novo, ele, vamos dizer assim, está na moda, né? Então, existem formas de tabagismo novas, isso deve ser sempre, eu acredito que talvez para isso precise de campanhas mais efetivas. A Câmara dos Deputados está aí travando uma batalha, a lei foi aprovada em que se proibisse de se colocar aromas e sabores no cigarro, né? Mas a indústria sempre entra com liminares e essa lei ainda não foi colocada em prática. Um dado importante é que a Anvisa ela ainda não autorizou e tomara que nunca autorize, é proibido, né, o cigarro eletrônico no nosso país, apesar de que as pessoas acabam adquirindo quando fazem viagens para fora ou através mesmo de compras pela internet, né? Mas pelo menos ainda não é um comércio tão disseminado aqui no nosso país e nem deve ser, né? Se nós pegarmos o exemplo, né, dos Estados Unidos, em que esses vaporizadores são legalmente comercializados, lá a gente vê uma doença chamada EVALI, né, que é uma doença pulmonar grave, aguda e que leva muito a óbito, uma taxa altíssima de mortalidade e é causada e ela aflige pessoas jovens que fazem uso de cigarros eletrônicos. Talvez vocês se lembrem disso, a pandemia um pouco que deixou a EVALI de lado, mas no final de 2019 nós estávamos vendo pelos noticiários muitas e muitas mortes acontecendo, principalmente nos Estados Unidos. Então, assim, há o que ser feito, né? Nós precisamos combater, por exemplo, o cigarro contrabandeado, que chega a um custo mais acessível ao consumidor, e há também uma lei de uma tributação maior sobre o cigarro, né? A gente luta por um aumento da tributação, porque o que o governo arrecada de impostos que advém da indústria do tabaco é muitas vezes menor do que o SUS gasta com saúde em relação às doenças tabaco relacionadas. Então, há também tramita também um projeto de lei para que a tributação do cigarro seja majorada, os preços vão aumentar por conta disso, né? A indústria tem que repassar isso para o seu consumidor e a gente acredita que há que pelo menos se arrecadar
de impostos o mesmo valor que o SUS gasta hoje com doenças relacionadas ao tabaco. Mas o importante mesmo, né, doutora, é as pessoas se preocuparem com a qualidade de vida, né, com a própria saúde. A questão econômica a gente percebe que é muito forte quando a gente fala sobre esse tipo de problema, né? Mas as pessoas têm sim que se conscientizar. Agora a gente está quase finalizando aqui a nossa conversa, mas eu acho importante a gente mencionar um dado que a senhora trouxe de que as pessoas começam ali muitas vezes esse hábito muito jovens, né? Ali 11, 15 anos, são praticamente crianças. O exemplo dentro de casa é muito importante. A senhora percebe isso? Que são famílias que têm esse hábito aí de fumar. Como que é isso? Como que vocês percebem isso ali no consultório? Com certeza, né? Nós sabemos que a criança, ela, né, frases clássicas e se diz sempre por aí, é que criança aprende com o exemplo, né? Às vezes você fala 1 milhão de coisas e apenas uma atitude é aquilo que a criança aprende, né? Então, como eu te disse, nós estamos querendo fomentar uma discussão a nível escolar para que talvez até o caminho inverso aconteça, né? Da criança chegar aos seus pais, seus responsáveis e mostrar que ela está aprendendo na escola o grande malefício do cigarro, né? Mas é claro que se a criança está num ambiente em que não há fumantes, a tendência dela fumar é menor, né? Do que se ela conviver com fumantes. Sempre lembrando também um dado muito importante, né? A gestante fumante, ela tem mais risco de crianças nascerem com baixo peso, crianças nascerem prematuras, crianças que desenvolvem asma logo no início ali da sua vida. Isso vem de gestantes tabagistas, né? E não é só a gestante que deve parar de fumar. O pai também deve, outros familiares, porque a gestante também não pode conviver com aquela chamada fumaça secundária que a gente comentou há pouco, né? Mas nós queremos mesmo, nós temos a certeza absoluta, a convicção de que se nós interferirmos nessa fase mais precoce da vida, nas crianças mesmo, alertando sobre o tabagismo, as crianças são como esponjinhas, né? Elas absorvem, elas aprendem muito rapidamente e elas aprendem o ruim e aprendem o bom, né? Se ela tiver o bom exemplo, provavelmente o que ela vai aprender é coisa boa. Tá certo. Então, doutora Fernanda Miranda, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, por falar com a gente sobre esse assunto que é tão sério. E a gente percebe que em 2021 ainda tem muita gente com esse hábito péssimo, que é o hábito de fumar. Acho que a gente conseguiu trazer informações importantes, especialmente essa dica do livro aí. Vou até pedir para o pessoal colocar de novo. A gente tem a capa do livro aqui e o site, né? Para quem ficou interessado, tá aí, ó. Entre lá, www.turminhadaliberdade.com.br para ter mais informações. Acho que iniciativas como essa aí, elas são fundamentais para levar informação de verdade, né? Para esclarecer para as pessoas que o hábito de fumar não é legal, não é descolado, como muita gente pensa, né? Especialmente os mais jovens. Acho que cuidar da saúde, sim, é o que tem que estar na moda sempre. Obrigado, viu, doutora Fernanda? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fiquem bem. E se você for fumante, é uma boa hora para deixar de fumar. Tá certo.